Olá, meus irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus, o Cristo, esteja com todos vocês, esteja conosco. Eu vou ser breve, não pretendo demorar nesta live, nesse vídeo aqui ao vivo. E eu quero basear num texto que está em Mateus capítulo 22, e o versículo 23 a seguir. Eu queria abordar um assunto sobre o machismo nas religiões. Nos tempos passados é indiscutível, né? Muito machismo. As mulheres sofriam muito, eram tratadas como objeto. Se tivesse a sorte de encontrar um homem bom, um esposo bom, era honrada, respeitada, mas na maioria das vezes as mulheres sempre sofreram muito. Pelo menos no judaísmo. O judaísmo é uma coisa horrorosa, né? Horrível. Tratava a mulher como se fosse um objeto. Os homens sempre se acharam superiores, os melhores, os bambambam. No cristianismo, da mesma forma. Homens arrogantes, prepotentes. E o interessante é que, se não bastasse a cultura do país, a cultura do tempo, de uma cultura de pessoas, de homens machistas, arrogantes, a religião, iam para a religião, não mudava em nada. Continuava perverso, machista, arrogante, se achando superior às mulheres por causa do órgão genital. E sempre foi assim. Quem conhece a história, quem discorre em livros, tanto Bíblia como fora da Bíblia, vocês vão deparar com essas culturas machistas. E mesmo com a vida do Senhor Jesus, com a manifestação de Jesus na história da humanidade, mesmo Jesus dando exemplo de que a mulher tem que ser tratada com respeito, que para Deus não há diferença de sexo, não há diferença se é macho, se é fêmea, porque para Deus não existe isso, homem e mulher. Existe para a sociedade, para os humanos, uma forma de procriar, mas para Deus, na dimensão espiritual, não existe um espírito macho e um espírito fêmea. Eu não acredito, não creio nisso. Com base numa fala do Senhor Jesus. Mas observando, até hoje nas igrejas evangélicas, hoje qual a instituição do cristianismo que é a mais machista? A católica já foi horrorosamente machista. Continua ainda, tanto que não tem madre, né? Tem padre, mas não tem madre. Por que a mulher não pode ser madre? Só padre? Machismo. Por que não tem, só tem papa e não tem uma mulher, uma madre, uma mama, em vez de ser papa, mamá? Machismo. E nas evangélicas a mesma forma. Os homens sempre se colocando superior. Mesmo o Senhor Jesus tratando todos por igual. Quando ele estava anunciando a palavra, chegava uma pecadora, e olha que chegava prostituta, pessoas que a religião queria matar, queria apedrejar. Mas Jesus amorosamente compreendia, ouvia,
dava toda atenção a elas. Ele vai lá para Samaria, ele foi para um determinado local, tinha que passar em Samaria. Ele fez questão, era necessário passar por Samaria. E encontra com uma mulher samaritana, que enfrentava, além do machismo asqueroso do judaísmo, ainda era samaritana. Então, os judeus idiotados, os religiosos idiotados, a odiavam em dobro, por ser mulher e ser samaritana e ser de uma vida que estava em pecado, que ela estava errada, que ela estava com o marido de outra pessoa. Mas Jesus não acusou, não apontou, não a sentenciou a nada. Chegou até ela e fala, dá-me de beber. E ela fala, mas que estranho, você é um judeu, me pedir a mim, que sou mulher e samaritana. Vocês não sabem que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Vocês não sabem, Jesus, que os judeus, que o judaísmo é arrogante, é machista e nos odeia, nos trata como cães imundos? E Jesus não está nem querendo saber se é samaritano, se é judeu, se é israelita, se é mulher, se é homem, macho ou fêmea, não quer nem saber. Falou, se tu conheceras o dom de Deus, o poder de Deus, e saber quem é que te pede dar-me de beber, quem é que está te pedindo água, você pediria e ele te daria água viva e fará em ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus tratou com o maior amor, com o maior carinho. Só que, pasmem, nos dias de hoje, na atualidade, as chamadas igrejas evangélicas não aprendeu em nada com Jesus. E eu estava observando que todas elas são machistas, mas qual é a religião qual é a denominação religiosa mais machista, nojenta? O machismo nojento hoje é a CCB. Ou você conhece outra? Aí alguns ficam dondoca, cheio de frescura, vem falar mal da minha igreja. Eu estou pregando a palavra, se você não gosta, sai fora, vai ouvir Malafaia, vai ouvir outro lá. Aqui é para quem gosta de verdade, quem gosta quem está alicerçado em Cristo, não é fresco, não é fresca. Então não gosta, pode sair fora, não faz questão não. Por que? Eu fico imaginando, por que a CCB maltrata tanta mulher? Não tem explicação, não tem base em Jesus, porque a mulher não pode tocar na orquestra, gente. Lá na congregação cristã, a mulher não pode tocar na orquestra, só os sacudos, só os homens. Malemar pode tocar um piano, um teclado, malemar, clarinete, sax, trompete, nada disso ela não pode. Só macho, só ganchudo. Machismo. A mulher na CCB não pode pegar uma Bíblia e pregar a palavra. Só os machos. Que machismo nojento. Onde que esses caras aprendeu? Onde que a liderança da CCB aprendeu? Com Jesus não foi. Porque Jesus não ensinou isso. Desprezar a mulher, menosprezar as mulheres. Jesus não. Paulo, porque ele vivia numa cultura machista daquela época, que quer resolver um monte de problema, um povo tudo problemático. Ele falou algumas coisas ali, mas Paulo que falou, não foi Deus quem falou. Paulo falou, não permito que a mulher fale na igreja, mas Paulo que falou. Talvez naquela situação, naquele contexto que ele vivia, ele tinha razão. Mas se Paulo tivesse hoje, falou, imagina, gente, as irmãs podem pregar, Deus usa as irmãs, Deus usa as mulheres, assim como usa homens, como usa criança, como usa quem ele quer. Mas a religião é tão idiota, principalmente aquelas mais machistas, a mulher não pode pegar a Bíblia, não pode pregar. A mulher não pode subir na tribuna, que chama de altar, só, mas o homem pode. Por que isso? Machismo nojento. Não aprendeu isso com Jesus. Jesus nunca ensinou isso aí. Jesus nunca ensinou a tratar a mulher com diferença. Não. Porque no mundo espiritual não há sexo, não há macho nem fêmea. Então, eu não sei o que essas denominações religiosas aprenderam.
Jesus não aprenderam um monte de coisa. Esse machismo, essa maneira discriminatória de tratar as mulheres, a mulher não pode pregar. Lá na CCB não pode. Será que Deus não pode usar a irmã na CCB? Não, é mulher, eu não posso pregar, Deus não pode me usar. Por quê? Está limitando a graça de Deus, o poder de Deus? Só nos ganchudos, nos homens, nos machos? Está errado, está errado. Mas você vai falar, acha que eu estou perseguindo. Você está falando mal das igrejas. Você está perseguindo a CCB, você está perseguindo as igrejas, os homens de Deus. Então fique com esses homens de Deus para você. Fique com a sua empresa religiosa. Eu cada dia estou me distanciando mais de religião. Esse sistema denominacional religioso tem nada com Jesus, nada com o Evangelho. Não quer nada com Cristo, com o Evangelho puro e simples. E eu estou pouco ligando se a pessoa gosta de mim ou não. Eu não quero que as pessoas peguem raiva de mim se eu mentir, se eu fazer coisa errada. As pessoas não gostam de mim, mas porque eu faço coisa errada, eu minto. Agora, se eu prego aquilo que eu entendo por verdade, para o bem do povo, e a pessoa me tem como inimigo, problema seu. Não estou nem um pouco preocupado. Aí em Mateus capítulo 22 e o versículo 23, Jesus depara com os saduceus. Havia várias linhagens religiosas na época de Jesus, como existe hoje. Nenhum valia nada, até hoje, nenhum vale nada. O sistema religioso nunca valeu nada. Nunca teve amor, nunca teve misericórdia. Sempre ganância, arrogância, opressão, maltrato com as mulheres, discriminação com as mulheres, arrogância, prepotência. E no tempo de Jesus não era diferente, ele encontrou com um grupo de saduceus. Os saduceus não acreditavam em vida após o túmulo, em vida eterna, não acreditavam. E para pegar Jesus é uma contradição. Em Israel havia uma lei, quem conhece Bíblia, em Israel havia uma lei, lá no judaísmo, que se uma moça casasse com um rapaz, e ele falecesse, faleceu e não deixou nenhum filho. Uma lei bacana isso aí, para que a mulher tivesse um amparo, porque o machismo era uma coisa horrorosa. E a mulher viúva, sem um filho para ajudar a cuidar dela, coitada. Então tinha uma lei bacana, que o filho casava, não gerou filhos para a mulher, e ele morresse, o irmão, o próximo irmão ali mais próximo da idade, casaria com a mulher do filho que morreu, o irmão que morreu. Aí os judeus, os saduceus falaram, Jesus, você fala que vai ter vida eterna, que tem ressurreição, mas conta-se que uma mulher teve 5 ou 7, 5 maridos, vamos jogar 5 aqui. Ela casou com um rapaz, não teve filho, casou com outro. Ele morreu, não deixou filho. Ela casou com outro irmão, porque a lei determinava que tinha que ter um filho para cuidar dela. Não era virgem, coitada. E sem filho, nenhum homem naquele tempo não queria, não casava mais com ela. Então, por amor à mulher, essa lei é interessante. Essa lei, entre os machismos lá no meio de Israel, tinha algumas leis interessantes. Então, o irmão tinha que assumir, o mais velho tinha que assumir, o outro irmão tinha que assumir. Então, e assim foi por 5, teve 5 maridos. Casou com um, morreu, não deixou filho, então tinha que casar com outro irmão, morreu, assim foi por 5. E não deixou filhos. Na ressurreição, quem será o marido dela? Qual será o marido dela? E aí o Senhor Jesus fala, são 7, na verdade são 7 irmãos, não é 5 não. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado, morreu e não deixou descendente, não deixou filho. O mesmo sucedeu, aí deixou sua mulher e a seu segundo irmão. O mesmo sucedeu que segundo, com o terceiro até o 7º, teve 7 maridos, não teve filho, porque a lei dizia que alguém ela tinha que viver, os irmãos iam ter que casar com ela ou adotando como esposa até ter filho, né? Para que crescesse como homem, por causa do machismo da época. A mulher não conseguia emprego, a mulher não conseguia espaço, nem na religião, nem na indústria, não tinha serviço, mulher discriminada. Era um machismo nojento.
Até hoje, paz, né? Que eu estava falando no começo. Até hoje você vê religião aí, denominação com machismo nojento, principalmente a CCB, Congregação Cristã do Brasil. A mulher é desprezada, não pode cantar na orquestra, não pode usar no púlpito, não pode pegar a Bíblia, não pode pregar, porque Deus não usa a mulher, segundo a mentalidade controversa, machista, nojenta da CCB. A mulher não pode pegar lá. Você nunca vai ver no culto, no tempo da CCB, Congregação Cristã do Brasil, a mulher abrindo a Bíblia pregando. A mulher abrir a Bíblia pregando. Só os homens que podem. Machismo, nojento. Não aprendeu com Jesus. Isso aí. Deve ter aprendido com Paulo, mas com Jesus não. E Jesus falou assim, aprendei de mim. Jesus não falou assim, aprendei com Paulo. Não, viu, os irmãos da CCB? Vem cá. Jesus não disse, aprendei com Paulo. Não, falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Mas a CCB se apegou em falas do apóstolo Paulo e começa a maltratar a mulher. A mulher não pode falar na igreja, não pode pregar na igreja, no templo, né, que chama de igreja. A mulher não pode usar tribuna, só os homens podem pregar. Essas idiotices, esse desprezo, esse machismo para com as mulheres. Pois bem, aí o Saduceus falou, ó, essa mulher teve 7 maridos, casou com 7. Eram irmãos, casou com um, não deixou o filho, casou com outro, enfim. Portanto, na ressurreição, de qual dos maridos, dos 7 maridos, ela será esposa? Na ressurreição, já que o Senhor fala que tem ressurreição, Jesus. E o Senhor Jesus diz, respondeu-lhe Jesus, errais, vocês erram, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. Pois todos serão como os anjos nos céus. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões maravilharam, admiraram da doutrina de Jesus. Na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, porque todos serão como os anjos, todos serão seres espirituais. Eu vejo cada fala sobre a dimensão espiritual, tem até uma cantiga que fala, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Eu não acredito em nada disso. Eu não vou ver minha filha, não vou ver meu pai, minha mãe. É pai, é mãe aqui, nesse mundo, nessa existência. É mulher, é homem, ou é trans, ou é homossexual, nessa existência. Na dimensão espiritual, segundo o que está escrito no texto, Jesus disse que serão todos como os anjos. Nem se casam, nem se dão em casamento. Você já ouviu falar em sexo dos anjos? Tem anja fêmea, tem anja, tem anjo. Tem fêmea, tem macho, tem espírito macho, espírita fêmea? Não sei. Segundo a Bíblia, não. Então, se todos serão seres espirituais, por que esse machismo? Por que menosprezar as mulheres? Por que achar que o homem é melhor do que a mulher? O homem pode pregar, a mulher não pode. O homem pode ser pastor, a mulher não pode. O homem pode ser papa, padre, mas a mulher não pode. O homem pode usar o altar, mas a mulher não pode subir lá. Na CCB é assim, na Congregação Cristã e muitas outras. Isso no Brasil, fora, tudo aqui fora. Então por que essa discriminação? Por que esse machismo contra a mulher, essa coisa nojenta? Se na ressurreição todos serão como os anjos, todos serão seres espirituais, não haverá macho nem fêmea. Há macho e fêmea, ou trans, ou homo, para a humanidade, para seres humanos, nessa dimensão. Partiu para a dimensão espiritual, não vai um gay, não vai um hétero, não vai uma fêmea, não vai um macho, não vai um... Não. São seres espirituais, serão como os anjos. Não tem anjo macho, não tem anjo hétero, não tem anjo homossexual, não tem anjo fêmea. Todos serão seres espirituais, segundo o texto. Se tem alguma outra informação, em algum outro livro, ou tem alguma outra verdade que eu desconheça,
Eu desconheço, pode ser que tenha, eu não sou dono da verdade. Eu não prego uma verdade absoluta, o que eu falo é uma verdade absoluta, o Gilmar falou é a verdade absoluta, não. Eu estou falando o que está no texto. Que na ressurreição, na eternidade, não vai existir essa mentalidade de macho, de fêmea, de homem, de mulher, de homo, de trans, não. Segundo o que Jesus disse, não. Porque na ressurreição, na dimensão espiritual, não se casa, nem se dá em casamento. Então, para Deus não tem negócio de macho, de fêmea. Você é mulher, você não pode isso. Você é homem, você não pode isso. Você não pode pregar, você não pode ser pastora, você não pode ser pastor. Eu acho que o negócio de pastor e pastor é tudo uma bobagem. Papa, padre, é tudo bobagem. É tudo meio que a religião criou para oprimir as pessoas como cabresto. Da mesma forma no mundo da matriz africana. O pai de santo, ele é superior, a mãe de santo, o guia espiritual. O meu guia espiritual é o Espírito Santo. É aquilo que emana do Pai, não depende de homem para me guiar. Não depende. Porque se eu andar pelo amor, pelo caminho do amor, da generosidade, da ajuda, do estender a mão, da misericórdia, da bondade, eu vou cair nos braços do Criador. Eu vou abraçar com Deus na eternidade. Da mesma forma você não depende de guia, é meu guia espiritual. É lógico, tem que somar as forças um com o outro. Um tem um conselho, alguém tem uma música bonita, um cântico bom, alguém tem uma palavra boa, sabe, compartilhar, ouvir um ao outro, isso faz bem, é necessário. Não precisa ser de um tempo. A igreja de Cristo Jesus, a igreja de Atos dos Apóstolos ali, onde se encontrava, se reunia. Repartia o pão, ceavam, porque um tinha, o outro não tinha, um ajudava o outro. Era uma ajuda mútua, era um comunismo, era tudo em comum, um ajudando o outro. E a igreja caminhou, até viu o cristianismo e corrompeu tudo. Até viu o cristianismo por volta do 3º século, 4º século. Criou a igreja católica, aí desgraçou tudo, porque aí a igreja católica pariu as evangélicas e virou esse sistema louco aí, fora do ensinamento de Jesus. O que Jesus ensinou ficou para trás. E o cristianismo adotou um sistema criado por eles. A mãe católica, depois as filhas, pariu as filhas evangélicas, é tudo a mesma coisa. Não muda nada, só muda os nomes. Mas o sistema é o mesmo. Catolicismo e evangélico é a mesma coisa. Irmão Gilmar, mas é a mesma coisa. Só mudou os nomes ali, as maneiras de dominar, de oprimir, de controlar. Mas é a mesma coisa, se resume numa coisa só. Por isso que Jesus não era do cristianismo, nunca foi do cristianismo, nunca deixou o cristianismo, não era do judaísmo, não era do islamismo, não era de sistema religioso nenhum. Jesus era do amor. E deixou o povo, ensinou o povo a viver uma vida em amor. Mas a religião distorce tudo, a religião discrimina a mulher, despreza a mulher, explora as pessoas, oprime as pessoas, maltrata o pobre, separa quando tem na religião. Tudo que Jesus não ensinou. Então, mas para resumir, esse negócio de discriminar a mulher, principalmente aí no sistema denominacional, e eu acho que a CCB é uma das principais que mais discrimina a mulher de uma forma vergonhosa. Todas elas, mas a CCB eu acho que é a pior, porque a mulher, como eu falei, não pode pregar, não pode usar o púlpito. Só o homem não pode pregar no culto. Se você for na CCB, você nunca vai ver uma mulher pregando, com a Bíblia na mão, pregando lá em cima do púlpito. Só vai ver os ganchudos, os machos. Porque eu acho que pensa que o macho do pênis deve fazer algum efeito, deve ser. Não tem pênis, então você pode pregar a Bíblia, Deus vai te usar. É vagina, se tem vagina, é mulher, é fêmea, então não. Não pode pregar a Bíblia só para ler em casa se quiser. Isso é ridículo, isso é nojento. Que Deus tenha compaixão das nossas vidas, nos ajude, nos dê força, nos dê graça, para caminharmos, não segundo religião, não segundo placa denominacional, mas segundo Jesus e o Evangelho, segundo o amor. Deus em Cristo nos abençoe.